Testes AB são uma das ferramentas mais poderosas para aumentar o engajamento e a conversão em propriedades digitais, como sites, aplicativos, landing pages, formulários ou e-mail. Especialmente no e-commerce, testes AB são extremamente úteis. Existem várias ferramentas para análise de dados e apoio à decisão. Você com certeza deve basear as suas decisões a respeito da experiência do usuário nos dados que você já possui em suas ferramentas analíticas e de BI. Mas os testes AB podem nos dar um outro nível de certeza. Diferente das outras técnicas que podem ser utilizadas, o teste AB não se baseia em dados já coletados, mas se trata de um experimento no mundo real. Depois de analisar todos os relatórios e criar alguma hipótese sobre o comportamento dos usuários, um teste AB é a prova real da hipótese. Testes AB podem ser usados em anúncios, landing pages, banners, e-mails, hot sites, formulários, aplicativos e qualquer propriedade digital. Mas hoje, vamos nos concentrar no e-commerce. Se você administra um e-commerce, precisa saber conduzir testes AB. Não se preocupe, não é nada complicado. Vou lhe dar todas as dicas logo depois da vinheta. Existem dois tipos diferentes de testes AB. Você pode testar uma interface inteira ou um único elemento. O teste de uma interface inteira deve ser executado antes do lançamento de uma nova versão de uma página ou fluxo de navegação. Digamos que a sua equipe tenha trabalhado no checkout do seu e-commerce. Eles construíram um novo layout para o checkout, totalmente diferente do atual. Para isso, analisaram os dados e descobriram gargalos de interação. A nova versão tem como objetivo aumentar a taxa de conversão. Por mais que você tenha uma excelente equipe de UX e tenha realizado testes, lançar um novo layout é sempre uma aposta. Existe o risco de que ao invés de a taxa de conversão aumentar, ela diminua. Para reduzir esse risco, você pode fazer um teste AB com o novo layout. O novo checkout será usado para uma pequena amostra das suas compras. Os resultados serão comparados com uma outra pequena amostra que usará o layout atual. Isso vai demonstrar se a equipe conseguiu atingir o objetivo. Se durante o teste o novo checkout trouxer uma taxa de conversão maior do que a amostra que usa o checkout atual, você terá muito mais segurança para fazer a virada de chave. O segundo tipo de teste AB é mais comum e deve ser feito com muito mais frequência. É o teste de um único elemento de interface. Pode ser que você tenha olhado para a sua interface de checkout e tenha tido um palpite de que um call to action diferente aumentaria a taxa de conversão. Você pode fazer o teste com uma variação da interface em que muda apenas o texto do botão. Esse teste vai responder de uma maneira simples e rápida se realmente um texto diferente pode aumentar a conversão. É um teste simples que leva alguns minutos para ser configurado e alguns dias para dar resultado. Por isso, sua equipe pode fazer vários testes e melhorar gradualmente as suas interfaces, fazendo pequenos ajustes que aumentam a conversão como um todo. Alguns conselhos. Primeiro, faça um teste de cada vez. Se você estiver testando duas coisas, não saberá qual delas fez realmente a diferença. Se você tem um palpite de que deve mexer na tabela de produtos ou no botão de compra, faça um teste com a tabela. Espere os resultados e depois de finalizado, faça outro teste com o botão. Assim você saberá exatamente que impacto teve cada um dos elementos. Segundo, não misture os dois tipos de teste. Você pode testar um novo fluxo ou uma interface inteira. Ou você pode testar um único elemento. São dois testes com objetivos bem claros. O que você não pode fazer é uma variação que não chega a ser um novo fluxo ou interface, mas é muito mais do que uma mudança mínima. Pode ser tentador fazer isso. Depois de uma discussão de UX, o time tem várias conclusões a respeito do que poderia ser melhor na interface e implementa 4 ou 5 melhorias. Isso vai te deixar em maus lençóis. Se o resultado do teste for positivo, você não terá a mínima ideia de qual das alterações fez realmente a diferença. Então faça o contrário. Reduza as alterações realmente ao mínimo. Digamos que você tem a hipótese de que é necessário mexer em um botão. Você pode alterar a cor, o texto ou a posição do botão. Se você tem 3 hipóteses, faça 3 testes. Você tem um botão azul do lado esquerdo com o texto comprar. Se você fizer um teste trocando a cor para verde, colocando do lado direito e mudando o texto para fechar pedido, você pode encontrar uma variação que funciona melhor
mas nunca terá certeza se foi a cor, o texto ou a posição que fez realmente a diferença. Será que não teria sido melhor trocar apenas a posição do botão? Ou mudar apenas o texto? Ou talvez trocar o texto e a cor, mas manter a posição atual? Como testes AB são simples de configurar e trazem resultados em poucos dias ou até em algumas horas, se o seu e-commerce tem bastante tráfego, faça vários testes, com uma coisa de cada vez. Você também pode testar scripts e tags em sua página. Será que a ferramenta de chat que você colocou está ajudando ou atrapalhando? Faça um teste AB sem essa tag e você vai ter uma resposta objetiva. Quinto, garanta que seus testes têm relevância estatística. Se o seu e-commerce tem pouco tráfego, talvez você prefira servir o teste para 100% do tráfego. 50% das pessoas vão ver a variação atual, 50% verão a nova. Mas se você tem bastante tráfego, você pode não querer assumir o risco de mostrar uma versão que pode ser pior para metade do seu público. Então você pode definir um pequeno percentual das suas visitas para ser a sua amostra. A maioria das ferramentas de teste AB te ajuda a calcular quanto tráfego é necessário para que a sua amostragem tenha relevância. Cuidado ao segmentar a audiência para manter a relevância. Os critérios de segmentação que você usar pode enviesar o teste. O ideal é que a escolha da amostra seja randômica, assim como a divisão do tráfego entre as variantes do teste. Sétimo, escolha apenas uma métrica para avaliar. Nossas métricas prediletas são taxa de conversão e ticket médio. São métricas simples e bastante objetivas, e que têm impacto direto no resultado da operação. Você também pode querer avaliar ROI, tempo de permanência, taxa de rejeição ou engajamento. Pode fazer sentido, por exemplo, para testar uma variação que tem como objetivo diminuir a rejeição, avaliar a taxa de rejeição, ao invés da taxa de conversão. Mas assegure-se de que você tem um bom motivo para a métrica que você escolheu. Caso contrário, fique com a taxa de conversão mesmo. O mais importante é que você escolha apenas uma métrica para cada teste. Avaliar mais de uma métrica num teste é bem complicado e pode te deixar em apuros para fazer a avaliação. E por fim, tenha paciência. Se você está executando um teste na homepage do e-commerce, talvez seja bastante rápido obter uma amostra com os dados necessários. Mas se você estiver testando uma alteração em alguma interface menos usada, isso pode levar algum tempo. Apesar de exigir um pouquinho de paciência, configurar e executar um teste AB é simples. A configuração não costuma levar mais do que alguns minutos, no máximo algumas horas para um teste mais complicado. E obter os resultados é coisa de alguns poucos dias. Por isso, dá para fazer vários testes por mês. Isso dá a você e a sua equipe a possibilidade de criar uma estratégia de crescimento contínuo. Ao invés de lançar uma nova versão do seu e-commerce todo ano e ficar tentando adivinhar nas etapas de UX o que vai fazer com que a conversão aumente, você vai fazer pequenas melhorias no seu e-commerce toda semana, aumentando aos poucos as taxas de conversão. Digamos que você execute um teste por semana e em metade deles você consiga resultados positivos. Digamos também que, em média, os seus resultados positivos aumentem em 1% a taxa de conversão em alguma das etapas do funil de compra. Isso significa que ao final do ano você vai ter aumentado a conversão total em cerca de 30%, o que é um excelente resultado, não é verdade? Isso com uma técnica de simples aplicação. Por isso, comece já a trabalhar com testes AB com a sua equipe. Faça-os com frequência, melhore um pouquinho o seu e-commerce a cada semana. O resultado final vale muito a pena. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações. Você sabe como fazer. Assim, você vai ser avisado quando sair vídeo novo. Até semana que vem.